porque a chama não se apagará e arderá continuamente, continuamente, Senhor, glorificado, exaltado, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, com o mesmo espírito de alegria e de felicidade, a qual levou você e impulsionou você a adorar e a glorificar esse Deus que vive e reina para todo sempre. Não deixe apagar esse espírito. Levítico capítulo 6, versículo 13 diz Deus desta forma: porque a chama não se apagará e arderá continuamente sobre o altar. Porque é a vontade de Deus. No século 21, na igreja de hoje, você representa o altar de Deus. Que esta chama não venha se apagar na tua vida, que esta chama venha contagiar o mundo lá fora. Está precisando desta chama que se chama Jesus Cristo Nazareno. Eu quero saudar a amada e eleita igreja para a santa e perfeita paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Isso, nós estamos falando com um povo avivado. Eu muito me alegrei quando eu vi a alegria contagiante desse povo. Você que não me conhece, eu sou o evangelista Iverson, vindo de Belém do Pará e deixei a minha terra natal para cumprir o que se diz em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, 15 e 16. Ide pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Os que crerem e forem batizados serão salvos, porém os que não crerem serão condenados. Se quiser acompanhar o que Deus tem revelado para mim, aqui na hora pode acompanhar, não é pecado. Eu quero agradecer ao pastor Marcos, quero agradecer primeiramente a Deus, essa oportunidade que me foi concedida. Quero agradecer ao pastor Marcos, a pastora Rose, as missionárias que estão aqui, pela oportunidade. É uma honra para mim estar pregando o Evangelho e estar conhecendo mais uma partícula do povo de Deus. É uma honra para mim conhecer, olhar cada um de você que faz parte da Nova Jerusalém. Eu estou gratificante, eu estou alegre, feliz. Irmão, como eu falei agora há pouco, deixa eu sentir um pouquinho aí. Eu deixei a minha terra natal juntamente com o evangelista Fábio, que hoje está sendo cameraman, e ele está aqui. Não foi fácil, eu tive que largar a família, largar uma vida aos meus olhos bem estabilizado. Tinha minha loja, tinha os meus pertences, trabalho com publicidade em Belém do Pará. Veio o tempo de dizer, doei todos os meus equipamentos, abençoei vidas para renunciar, para pregoar o Evangelho. O ano aceitável do Senhor não é fácil. Não é fácil deixar a família, não é fácil você deixar a tua terra natal, o aconchego do teu lar. Eu moro só, tenho minha casa bem espaçosa. Renunciar tudo, entreguei na mão da minha família. Toma aí para vocês. Eu vou aonde Deus me enviar. E tu vai já entender porque da mensagem que vai, tu vais te identificar com a mensagem, porque Deus vai falar nesta noite comigo e contigo. Eu sei qual é a mensagem que tu queres que esse povo ouça. Eu lá em Goiânia, nós estamos residindo em Goiânia atualmente, e Senhor, qual é a palavra que tu queres falar com o teu povo? Porque eu não falo o que o homem quer ouvir. O profeta, ele fala através dos seus lábios, mas ele é porta-voz de Deus. Ele fala aquilo que a igreja precisa, segundo a necessidade, segundo a carência da igreja. O profeta, ele é porta-voz de Deus. Então, como porta-voz de Deus, eu perguntei, Senhor, por que esta mensagem? Certamente tem uma finalidade, e tu vais falar com este povo. Eu vim entender
Logo no evangelismo, quando chegamos aqui, com o pastor Marcos, mais a missionária, e teve outras missionárias aqui, e outras missionárias que foram com a gente, não sei se ela está aqui, no evangelismo. É uma área que a igreja está carente, e depois eu vim entender. Quando a missionária falou que muitos se prontificaram aí no evangelismo, né, pastor? Mas chegaram na hora, eu não sei porquê, mas Deus sabe, não vieram. E é uma carência da igreja, que você vai entender o que Deus quer de você. Para que Deus te libertou, te salvou, te restaurou e te manteve hoje aqui, tem te mantido, tem suprido a tua necessidade até o dia que se chama hoje. Tu vais entender a mensagem, a qual Deus me revelou lá em Goiânia, pela madrugada, e está aqui, tá bom? Agora eu peço que você se coloque de pé, por favor, você que puder. E como eu falei agora há pouco, mesmo espírito de alegria não deixa se apagar. Misturam glória a Deus com aleluia, louvado seja Deus, tá bom? Louvado seja Deus. Salmos capítulo 150, versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, tá bom? Vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor com teus lábios, dando glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque isso agrada a Deus. A glória sobe, a glória desce, a glória sobe, a glória desce. E teu problema, Deus, ele vai tomar para si. Aqui não é biblioteca, é bom que tem que manter ali no silêncio, lá você tem que manter. Se você vai no hospital, certamente tem que manter a licença aqui, você está liberado, meu irmão, para dar glória a Deus e aleluia. Presta bem atenção que Deus vai falar contigo hoje, comigo. Eu creio que se fosse uma autoridade terrena, não, isso aqui não é palanque de política, nunca vai ser. Mas se fosse uma autoridade política, o governador desta nação, ou a excelentíssima presidente Dilma Rousseff, fosse fazer um pronunciamento, eu creio que esse quarteirão todo estava lotado. Então, assim como nós prestamos reverência à autoridade terrena, preste atenção, à autoridade celestial, à autoridade suprema, dê reverência agora na palavra, fique atento. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir toda a palavra que vem dos lábios de Deus. Nós somos sacerdote, ministro, assim como você honra a autoridade terrena, dá ênfase, dá valor, presta reverência, presta para Deus agora. Deus vai só apenas usar meus lábios, eu sou um instrumento, eu sou vaso de barro, que nem você é, somos instrumento. Então reverencie, tá bom? Te alegra na presença do Senhor, que Deus vai te alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia aí, em Números. Louvado seja Deus. Quero pedir desculpa para os irmãos, tá bom, irmãos? Eu estou com a garganta um pouco. Quem trabalha com a voz sabe disso, os cantores, os levitas, não é fácil. Trabalho muito com voz. Como eu falei agora há pouco, estávamos pregando no megafone. Quem viu aí, quem sabe o que é megafone? Estávamos aí afora. Viemos de São Paulo, foram 4 almas ganhas. Há 2 semanas, 1 semana e meia com o evangelista Fábio pregando a palavra de Deus. Lá em São Paulo foram 4 almas. Estamos aí percorrendo o Brasil até onde assim o Senhor nos permitir, para ganhar almas, para transmitir a bênção para a tua vida, para a tua família, para o teu lar. Tá bom? Estamos nos preparando para ir para o Rio de Janeiro daqui com 1 mês e meio mais ou menos de tempo, para subir os morros do Rio de Janeiro, para pregar um ano aceitável ao Senhor. Tem glória a Deus aí? Isso, glorifica a Deus. Números capítulo 12, versículo 1 a seguir. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Números capítulo 12, versículo 1 a seguir. Cadê os irmãos católicos? Tem alguém que é católico aqui? Eu quero te conhecer. Tem alguém que é católico? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Faz assim com as tuas mãos. E veio ao convite, né? O irmão te convidou. Você por algum problema se distanciou. Tem alguém que está afastado? Todos são servos de Deus? Amém. Então é para nós mesmo a mensagem. Amém? Deus vai nos alimentar. Números capítulo 12, versículo 1 a seguir. E eu orando a Deus, Senhor, eu quero o livro, eu quero o capítulo, eu quero o versículo e eu quero o tema da mensagem. Vida de profeta é o tema, anota aí.
Grita agora os olhos na Bíblia. 12 primeiro. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher de Cuxi, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher de Cuxi. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Versos 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três saí da tenda da congregação, e saíram eles três. Versos 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, e depois clamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Diga comigo, fiel em toda a minha casa. Isso. Boca a boca falo com ele, de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Isso, até ali. Agora, tomai assento, desocupa as tuas mãos. Isso, se acomoda, fique à vontade no sentido de adorar ao Senhor. Tá bom? Agora glorifica a Deus com palmas bem alegres. Palmas de vitória! Orando pela madrugada, o horário que eu mais gosto de meditar na Bíblia é pela madrugada. É bom nós lermos de manhã, é bom nós lermos também à tarde e à noite. É bom demais nós lermos e estudarmos a Sagrada Escritura, porque a Bíblia Sagrada, ela te leva a uma dimensão, ela te alimenta, te sustenta, ela supre as tuas necessidades. Porque nós devemos estudar e ler bastante a Bíblia, porque ela vai te levar à base de tudo, à base do conhecimento. Certa vez, Jesus estava pregando e os fariseus e os saduceus perseguindo Jesus. Agora no capítulo 5 do evangelista João, no versículo 39, olha o que Deus fala para os saduceus, para os escribas e fariseus que o perseguiam. Olha, examinai a Sagrada Escritura, porque nelas julgaste ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. A Sagrada Escritura lá te leva a uma dimensão de aprendizado, de amadurecimento. Tu passa a conhecer coisas que tu não conhecia. Deus ele te leva a um patamar mais elevado. Tu passa a conhecer Deus na íntegra. Se eu quero conhecer uma personalidade, não vou citar o nome, é de personalidades da terra, mas se você quer conhecer uma personalidade da terra, o que é que você vai fazer? Você certamente vai procurar a biografia desta pessoa. A biografia nada mais é do que um livro que retrata a vida daquela pessoa. Você há de convir comigo, quem sabe que a biografia sabe disso. Ela relata, faz um estudo aprofundado do início, desde o nascimento e a trajetória contínua até o falecimento, se for o caso, daquela pessoa. E não é diferente através da Sagrada Escritura, que é a biografia de Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ter uma intimidade com Deus, se você quer até mesmo saber se está adorando, glorificando, se está agradando ao Senhor, é através da biografia de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Tem glória a Deus aí na igreja. A Bíblia Sagrada, ela te leva a uma dimensão. Preste bem atenção. Se Miriam e Arão tivesse aquela intimidade que Deus deu para Moisés, certamente não teriam se levantado contra a autoridade, porque o próprio Deus constituiu Moisés como autoridade. Preste bem atenção, vida de profeta é o tema da mensagem. Sabe por quê? Você vai entender, vai aprender o que Deus requer de ti, o que Deus fez na tua vida. Tu vais testificar, tu vais te familiarizar com um texto bíblico que nós vamos narrar aqui, se assim der tempo, das 4 revelações a qual Deus me revelou na sua palavra. Preste bem atenção.
Moisés, ele é tomado por Deus no capítulo 3 do de Êxodo. Lá no 3 começa o chamamento de Moisés. Agora Deus, ele se apresenta a Moisés e diz: não há sarça ardente tomada em fogo. Agora Moisés olha para a sarça ardente e vê que a sarça não se consome. Ele olha assim: mas essa sarça está pegando fogo, mas por que não se consome? A lei da física, a ciência não pode explicar a glória de Deus. A glória de Deus é sobrenatural. Agora Moisés já chega até lá e Deus olha para Moisés, via que ele ia estar chegando para ver aquele fenômeno a qual ele nunca tinha visto na face da terra. Agora Deus olha para Moisés, que ele ia estar chegando para a sarça ardente, e fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar a qual tu está é terra santa. Tu estás numa terra santa, meu amado. Santa. A terra a qual tu estás, que eu estou, santa. Agora Deus, ele chama Moisés com uma finalidade. O povo de Deus estava aprisionado, estava escravizado pelas mãos de Faraó. O primeiro tópico que nós vamos aprender, fale comigo: libertação. É a primeira coisa que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Deus libertou Moisés, Deus lhe transformou, deu conhecimento, deu sabedoria. Não é diferente com a minha vida, com a tua vida. Quantos outrora que estão aqui hoje na terra que manda leite e mel, mas outrora viviam uma vida desgarrada, uma vida promíscua, nas mãos do Egito, nas mãos de Faraó. Assim como Deus libertou Moisés para que viesse resgatar o povo do Egito, Deus, ele te libertou, te resgatou. Libertação. Deus agiu com libertação na tua vida, com a finalidade para que tu viesse libertar, para que fosse libertar o povo que está em cativo lá fora, gritando, gemendo, buscando uma solução para o seu problema. Deus vai lá no mundo, te tira das drogas, te tira da prostituição, te tira do roubo, do assalto, do latrocínio, a qual Deus me tirou, que outrora vivia uma vida promíscua. Deus, ele foi lá, assim como ele me libertou, libertou você, libertou Moisés, tirou do jugo de Faraó, com uma finalidade de proclamar libertação. Primeiro ponto: libertação. Deus diz para Moisés: tu vais tirar meu povo do Egito, tu vais tirar esse povo que está cativo. Moisés, eu ouvi o clamor deste povo, no versículo 7 e 8 de Êxodo 3, eu ouvi o clamor deste povo, a angústia que qual me clamavam. Moisés, eu vou resgatar, eu vou libertar esse povo. A primeira promessa de Deus é nossa aí para a tua vida. Deus, ele vai libertar membros da tua família que ainda não aceitaram Jesus. Deus vai libertar. É a primeira palavra profética. Meu Deus, o ponteiro desse relógio está muito rápido. Botaram pilha nova. Vamos ver se nós chegamos até as 4 ou 5 revelações. Libertação. Eu falei que você, agora eu entendi por que da mensagem. Libertação. Primeira promessa de Deus na tua vida. Assim como Deus tratou de ti. Ah, meu irmão, tu não conhece meu marido é alcoólatra. Rapaz, tu não conhece meu filho, está em meio às drogas. Você está se deparando, visualizando um ex-drogado, um ex-ladrão, que vivia perdido no tráfico, no lixo, no abandono. A minha mãe não queria saber mais de mim. Eu quero é que tu morra. Não é fácil o vício de uma mãe. Dava dor de cabeça, mas depois me entender por quê. Quantas pessoas Deus tem libertado? Deus te libertou. Uma finalidade de libertar a vida de pessoas na tua família. Talvez tu diga: irmão, a minha filha não pode sair da prostituição. O meu filho não existe mais nada para ele. Ele vai se acabar no homossexualismo. A minha filha vai se acabar nos lesbianismos. Não vai não, porque Deus é fiel na sua palavra. Ele vai libertar. Se ele revelou para mim que ele vai libertar, ele vai libertar. Porque o teu coração está angustiado. Porque crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus.
mesmo, Senhor, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Pelos teus olhos verá onde comando é impossível, é difícil, para ti é impossível, mas nós servimos um Deus que tudo pode. Lucas capítulo 1, versículo 37. Acaso há alguma coisa difícil para que eu cumpra as minhas promessas? Lucas capítulo 1, versículo 37, está aí na tua Bíblia. Deus vai cumprir a promessa na tua vida, meu irmão. Se tu tomar para ti, se tu crer, se tu acreditar, a ordem para ti, assim como Deus falou para Moisés, assim como Deus falou para o povo, a qual ele libertou. Marcha! A tua missão é marchar. Marchar, meu irmão, não é para recuar, não é para parar, não é para desistir, é para continuar. Está doendo a caminhada, Deus está te vendo, está chorando, está gritando, está gemendo. Dá glória a Deus. Louva ao Senhor. Louva na tua angústia. Louva ao Senhor. Não te preocupa, Deus vai libertar. Está dizendo para ti que Ele vai libertar. A revelação, meu Pai, revelada. Deus vai libertar. Acalma o teu coração. É a primeira revelação. Vida de profeta não é fácil. Você sabe que Moisés, eu não vou abreviar um pouco a mensagem por conta do horário. Aquele ponteiro está muito rápido, acho que ele não foi com a minha cara, né? Vamos adiantar um pouco. Fale comigo, salvação. Não, dá para ser melhor. Salvação. Isso, não deixa a chama se apagar. São revelações profundas para mim, para minha vida e para a tua vida. Preste atenção. Agora, se falarmos de salvação, nós vamos falar da obra redentora desse Deus que ama a mim, que ama você, que ama a tua família. Agora preste atenção no segundo tópico desta mensagem, segunda revelação, a qual Deus ele me revelou. Agora preste atenção. Ele chama o profeta Isaías para uma missão. Agora ele tem a incumbência de levar uma nova vida para um povo que estava no cativo, um povo que estava rebelde, estava distanciado dos caminhos do Senhor. Deus, no chamamento do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 a seguir, agora preste bem atenção o que Isaías fala e narra com seus lábios. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor, o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Eu via como os serafins voando sobre a sua cabeça e dando glória, aleluia, louvando e adorando o nome do Senhor. E cada um tinha seis asas, duas cobriam o seu corpo, duas cobriam os seus pés, e duas eles voavam, adorando e glorificando, exaltando o nome daquele que vive eternamente. Deus, Ele te criou com a finalidade de adorar. Preste bem atenção, mesmo na circunstância que Isaías vivia no meio de um povo idólatra, no meio de um povo corrupto, no meio de um povo que estava na promiscuidade. Isaías não hesitou. Olha o que Deus vai revelar para mim e para ti agora, nesta mensagem. É por isso que eu entendi. Eu vim entender e compreender depois que eu me deparei com a situação da igreja. Isaías, veio agora um anjo, vindo diretamente do altar, com uma brasa viva nas suas mãos. Isso você vai encontrar já no versículo 6, versículo 7. Ele vem na direção do profeta Isaías. Ele vem com uma brasa em suas mãos, tirada com uma tenaz do altar. Agora preste bem atenção. Ele toca com aquela brasa nos lábios do profeta Isaías, e ele diz: com esta brasa toquei nos teus lábios, os teus pecados, as tuas iniquidades foram lançadas por terra. Antes do profeta Isaías cumprir a missão de salvação, de levar a libertação para o povo, ele precisava ter seus lábios purificados, porque o profeta Isaías, por ele viver dentro do convívio de um povo idólatra, num povo que estava corrupto cada vez mais, se corrompendo cada vez mais, era necessário que o profeta Isaías tivesse os seus lábios purificados para pregoar o ano aceitável ao Senhor. Deus está purificando lábios de pessoas aqui. Sabe por quê? Tem palavras que estão saindo dos teus lábios que não está agradando a Deus. Tem caminhos que tu estás percorrendo
está se unindo num povo daí da Babilônia lá fora, que simboliza o Egito, o mundo. E essa convivência está te levando a pronunciar palavras que não têm agradado a Deus, não têm agradado ao Senhor. E é preciso Deus ele purificar teus lábios. É necessário que haja uma purificação na nossa boca. Não pode existir palavras torpes, palavras de baixo calão, imoralidade, pornografia, né? Não convém ao servo de Deus. E Deus está falando com pessoas. Deus vai purificar teus lábios. Os teus lábios, os nossos lábios, é para adorar o Senhor, é para glorificar a Deus. Era preciso Deus purificar os lábios do profeta Isaías. Era preciso que o anjo tocasse com a brasa tirada com matenaz, para que ele pudesse fazer o que Deus designou a ele. Agora, de toda a obra feita de separação, de santificação, pastor Marcos, agora Deus diz para o profeta Isaías: em quem eu enviarei? O profeta: quem eu enviarei? Profeta Isaías: esse daqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. Segunda revelação para a minha vida e para a tua vida, a salvação. Assim como Deus te agraciou com a salvação, assim como Deus te presenteou com a salvação, assim como Deus, ele purificou os teus lábios e está purificando o lábio de pessoas aqui com uma finalidade de proclamar o ano aceitável do Senhor, para que você venha testificar, para que você venha pregar a palavra de Deus. Depois eu vim entender um dos tópicos da mensagem: salvação, o início e a proclamação do Evangelho. Quando eu me deparei, né, a necessidade da obra, Deus, meu irmão, quer te comissionar. Deus, ele quer te comissionar, jovem. Deus, ele quer purificar os teus lábios que já estão purificados. Amém. Deus, ele quer só te comissionar. Tu conhece a tua vida, se porém teus lábios não estão purificados, Deus, ele vai purificar hoje à noite já. Porque Deus tem uma obra na tua vida, de pregar o ano aceitável ao Senhor, de levar a salvação, de proclamar a salvação para este povo que está no Egito. Segunda revelação: salvação às nações. Deus, ele sempre toma um profeta, meus irmãos. O profeta, às vezes, ele é um marco. Deus, ele toma o profeta como simbolismo, como exemplo, ou em prol da sua própria vida, ou em prol da vida do povo. Deus, ele toma um profeta. Vida de profeta não é fácil. Vida de homem de Deus, de mulher de Deus que está no plumo, que procura se manter no plumo, não é fácil. Você tem pessoas que não imaginam, não tem a noção. Perigos de morte, morrer com tiro, pregando para traficante, para ladrão, para assassino, a qual me deparo juntamente com o evangelista Fábio. Você pregando o evangelho, paulada correndo no centro, jovens evangelistas de Deus já profetizando aqui nesse lado. Pessoas correndo de bala de polícia, e a gente pregando o evangelho. Ameaçado de morte, mas sustentado pela misericórdia de Deus. O homem é a mulher de Deus. Deus, ele quer te comissionar. É a segunda revelação desta noite. A terceira revelação para a minha vida e para a tua vida, ela se encontra em Jeremias, capítulo 16, no versículo 1 a seguir. Preste bem atenção. Agora Deus, ele chega para o profeta Jeremias, homens e mulheres de Deus, que é a questão. Ele toma o profeta, ele toma nas suas mãos, comissiona como atalaia, lá no capítulo 3, você pode acompanhar, já no versículo 16. Ele toma agora Jeremias, aliás, ele toma Jeremias, né? E toma nas suas mãos, no versículo 16, ele fala para Jeremias: olha, Jeremias, tu não vais tomar mulher no meio desse povo. Tu não vais constituir casamento no meio deste povo. Preste bem atenção no que o profeta passa na vida. Tu vais deixar a tua família, vais deixar o teu lar. Tu não vai tomar
este povo, porque esse povo é um povo idólatra. Esse povo é um povo corrupto. Esse povo ele tem endurecido os ouvidos, o coração de me ouvir, de entender e compreender as minhas palavras. Tu não vais tomar. Sabe qual é a revelação a qual Deus traz para mim e para ti agora? A terceira revelação: separação. Vida separada. Nós temos que viver uma vida separada para Deus. Muitas das vezes temos que renunciar coisas da vida. Não é fácil. Terceira revelação: renúncia. Tu não vais ter filhos aqui. Tu não vai ter filhos aqui, porque sabe por quê? Porque os filhos, teus filhos, se tu tiveres, se tu não obedecer, os filhos desse povo aí, as filhas nem sabem o que vai acontecer. Vão parar no cativo, no cativeiro. Deus agora usa jovens, mulheres e homens de Deus, o profeta, para simbolizar cativeiro de Judá e Israel. Ele toma o profeta nas suas mãos para simbolizar. Preste atenção no que o profeta passou. O que foi que aconteceu com a vida do profeta Jeremias? Não teve. Ele teve que viver uma vida separada daquele povo. Preste atenção. Nós somos sacerdotes de Deus, servos de Deus. Você é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus. Você não pode ter intimidade. Você não pode ter comunhão com o mundo. Deus, ele te separou. Tirou desta nação pecaminosa. Tirou você do Egito. Tirou você da lama, do charco de lodo. Para separar. Glória a Deus. Dá para dar uma glória a Deus? Separação. Em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz da seguinte forma: toda amizade com o mundo é inimiga de Deus, e todo aquele que faz aliança com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 está aí. Se tiver alguém com aliança com o mundo, quebra. Aleluia. Se Deus está falando é porque tem. Deus está me revelando aqui. Eu falei agora há pouco, meu irmão, louvar é muito bom, eu sou do reteté. Eu lutava artes marciais, meu irmão. Aplico um golpe de karatê, que pode até pegar esse relógio, que eu estou bem atribulado com ele, que já está correndo muito rápido. Lutava artes marciais, karatê, kung fu, boxe, capoeira. Pensava que era bambambam, andava com uma pistola na cintura, armado. Muitas das vezes nem confiava em arma, porque não precisava. Se fosse para matar, matava com as mãos. Se o caso fosse, se fosse para imobilizar, imobilizava também. Hoje eu só sei uma luta. Quem quer saber? Amém? Lutar pela vida eterna. É a única luta que eu sei lutar hoje. Lutar pela vida eterna. Isso eu não abro mão. As outras lutas nem me perguntam mais, que eu não sei. Quando eu fiz uma aliança com Deus, ele faz eu esquecer esse trem aí. É uma linguagem lá de Goiânia. Estou tentando me acostumar. Faz eu esquecer esse trem. Eu quero quebrar a aliança com o mundo. Tu não é mais do mundo, meu irmão. Você não é mais do mundo. Deus está falando aqui. Tem pessoas que estão fazendo aliança com o mundo. Não são todos. Se a mensagem é para você, Deus está falando contigo, toma ela para ti. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer te separar. Deus, ele diz: não tomai. Tu não vai fazer aliança. Tu não simbolismo de Jeremias, quando Deus fala para ele: tu não vai ter mulher aqui. Tu não vai ter filhos aqui. Simbolismo de separação. Separado, meu irmão. Deus tem ciúme de ti. Deus tem ciúme de mim, pastor. Tem ciúme de você, missionário. As coisas do mundo não faz mais parte, meu irmão. Do mundo eu vos escolhi. Vós não sois mais do mundo. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria aquilo que era seu. Mas pelo contrário, vós não sois mais do mundo. É por isso que o mundo vos odeia. É por isso que está entendendo por quê? O mundo te odeia. É, meu irmão. Tu não é mais do mundo. Para que a escolha do mundo? Para que cogitar e amar? Essa referência, se não me falha a memória, está em Marcos, capítulo 15, versículo 19. Ou João 15, 19. Tu é mais do mundo.
Deus te tirou. Tu não pertence mais ao mundo. Esquece o mundo. Esquece a aliança com este mundo aí. Deus quer tirar tua família de lá. Tu já te perguntaste por quê? Ainda não aconteceu. Se tu estás ajudando a Deus ou se tu estás te unindo com a tua família. Porque aquela família lá, aquele povo, como eu falei para você, eu estou abreviando um pouco a mensagem, era um povo corrupto, um povo idólatra. Não cabia, não competia mais para Jeremias fazer aliança com aquele povo como não compete. Ah, meu irmão, tu quer que eu abandone meu pai? Tu quer que eu abandone a minha mãe, meus irmãos, primos? Tu quer que eu rejeite, que eu despreze? Não! Separação não tem nada a ver com desprezo. Separação, vou te dizer o que é. É você se obster, se apartar das práticas pecaminosas que a tua família pratica e orar por eles. Mas para a tua família ter e obter isso é preciso separação. É preciso nós nos separarmos. Porque ele vai ver em você a transformação. E ele vai sentir um desejo de ter uma vida separada e transformada para adorar o Deus que tu estás adorando hoje. Separação. Meu Deus, dá pastoral. Mas olha se for me entregue. Vamos para a última revelação. Eu vou ir, já fechei a Bíblia e daqui a pouco eu encerro a mensagem. É uma mensagem prolongada de 2 horas de tempo, 1h30, nós não temos tempo. Vou procurar passar o microfone para a missionária a hora que ela me deu. Tá bom? Vida separada. Agora Deus, ele te leva a uma outra dimensão. Ele pega Ezequiel, no capítulo 24 de Ezequiel. Preste bem atenção. O que aconteceu com Ezequiel? Capítulo 24, versículo 15 a seguir. Agora Deus fala para Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou te tomar a delícia dos teus olhos. Tu não vais chorar, tu não vais prantear, tu não vais rasgar tuas vestes, tu não vais tocar turbante, tu não vais para o funeral, para o luto. Eu vou tomar a delícia dos teus olhos. Já pensou que Ezequiel passou, meu irmão? Quer saber o que é a delícia dos olhos de Ezequiel? Quem sabe aqui? Pouco, né? A mulher dele. De manhã, ele falou para o povo, à tarde morreu a mulher dele. Não é fácil. É por isso o tema da mensagem, vida de profeta. Não é fácil. Agora sabe por que isso? O simbolismo de restauração. Deus, ele estava falando, agora ele pega o profeta Ezequiel para tipificar a profanação do templo, para mostrar para o povo o que Deus ia fazer no meio daquele povo. Sabe por quê? Porque o povo, ele amava, os olhos do povo estavam direcionados, pastor, para o templo. Sabe por quê? Porque é nesse templo que a glória sobe, a glória desce. É aqui nesse templo que Deus abençoa a tua vida. É aqui que Deus abençoa a tua vida, a tua família. É aqui, é por isso. Aquele povo estava com os olhos fitos no coração, ardendo dentro do templo, mas o seu coração, os seus procedimentos, os seus atos estavam errôneos na presença do Senhor. E ele agora toma o profeta Ezequiel e, como simbolismo, ele diz: eu vou tomar a menina dos olhos, eu vou tomar a delícia dos olhos desse povo, para que eles possam dar valor ao templo. Templo quer dizer lugar de adorar. Templo quer dizer lugar de buscar a presença do Senhor. Templo quer dizer lugar de comunhão. Você já pensou, se eu for levando profundo esse tópico, o que Deus quis falar para o povo, eu vou tirar. Quantas pessoas você tem privilégio de entrar por aquela porta, de adorar o Senhor e não adora o pastor? Como a minha irmã estava falando, lá no mundo, ele dá golpe de karatê, ele chuta a canela do irmão dele, ele louva, que é uma beleza. Quando estava no mundo, meu irmão, nos carnavais da vida aí, eu fazia coisas que nem convém falar aqui. E hoje, chega no templo, muitas vezes não quer adorar o Senhor, não quer glorificar
glorificar ao Senhor. Aqui é local de adorar, local de glorificar, meu irmão. De glorificar. Já pensou se Deus toma isso de nós no século 21? Hoje, já pensou? Para adorar. Quantas pessoas estão lá fora, vão buscar outros templos para adorar deuses que não são deuses. Agora Deus, Ele te dá o privilégio de adorar, de buscar a presença desse Deus que tudo pode fazer pela tua vida. Adorar. Profanismo. Deus está falando, eu vou profanar esse templo, vou tirar esse templo, esse povo não restaurar aliança comigo, eu vou tirar Ezequiel, tu vai ser um simbolismo, eu vou tomar a delícia dos teus olhos da tua mulher, que vai tipificar a tomada do templo. Já pensou? Se Deus chega contigo e fala isso, lá estava o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, cabisbaixo, triste. Já pensou? Você que é marido, que tem tua esposa, quem é casado aqui, já pensou se Deus chegar para ti, eu vou tomar tua mulher? Será que tu suportarias? Será que tu queria ser simbolismo para o povo? Deus, Ele quer fazer um novo símbolo, meu irmão, na tua vida. Símbolo de restauração, símbolo de renovo, símbolo de transformação na presença de Deus. Deus, Ele está aqui para te renovar, restaurar, para estruturar a tua vida, a minha vida e a tua vida. Então glorifica, adora o Senhor, a liberdade a qual Deus, Ele te deu para adorar o Senhor. Esta casa foi feita para você adorar e glorificar. Então não perde a oportunidade, porque Deus, Ele pode vir e tirar isso de ti. Se tu não aproveitar, se tu não fizer coisas que são compatíveis, porque só Ele é digno de ser adorado e glorificado. Só Ele não dá honra, não dá glória dele para ninguém. Não dá para adorar. Tipificação de profanismo, porque aquele povo não estava dando crédito, não estava com uma aliança sincera na presença do Senhor, e não estava valorizando o que Deus tinha posto nas mãos dele. O meu povo que se chama pelo meu nome. Aleluia. Agora Deus, Ele fala, pastor, para Salomão. Deus, Ele fala para Salomão, preste atenção em 1 Reis capítulo 8 e também no capítulo 9 de 1 Reis. Olha que Deus fala para Salomão. Salomão agora acaba de edificar o templo, acaba de ornamentar, acaba de edificar. Agora Salomão, ele faz uma oração para Deus. Ele diz para Deus, em abreviadas palavras: Senhor, de grande beneficência tu usaste para com teu servo Davi e o seu filho que está na tua presença. Agora eu te apresento, Senhor, este templo para a tua adoração, para a tua glória. Eu te apresento, Senhor, este povo. Quando este povo vier até o teu templo te apresentar algo, alguma coisa, que tu possas perdoar o teu povo. Se o teu povo cruzar aquela porta daquele templo a qual tu me usaste para edificar, se porventura alguém pecar contra o seu irmão, Senhor, perdoa o pecado deste povo. Templo simboliza também perdão de pecado. Perdão de pecado. Está entendendo? Templo. O templo, meu irmão, ajuda teu pastor a zelar pelo templo, a casa do Senhor. Aleluia. Ajuda a tua pastora a trabalhar no templo. Templo também é lugar de adoração, de comunhão com Deus. Ajuda os missionários, você pode ajudar sim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a seguir: há tempo para todo propósito debaixo dos céus da terra. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para tudo. Tu tens um tempo. Tu tem tempo para trabalhar, tem tempo para estudar, para ir para a tua faculdade, tem. Mas tu tem tempo também para vir buscar a presença do Senhor. Tu tens tempo, porque Deus te deu tempo para buscar e para adorar o nome dEle. Tu tem tempo para fazer a obra, tem um tempo sim na tua vida. Chega para a tua pastora, eu tenho um tempo livre, o que eu posso fazer, pastora Rose? Pastor Marcos, eu tenho um tempo disponível, é 1 hora de tempo, mas eu tenho um tempo, o que eu posso fazer, pastor Marcos, para ajudar a edificação do templo?
E Deus vai te abençoar muito mais. Deus, Ele está restaurando vidas aqui. Deus está renovando vidas nesta noite, transformando. Deus, Ele está visitando a tua casa, o teu lar, nesta noite. Eu peço um cantor e um levita venha cantar aqui, irmão. A vida agora, aí as cordas vocais, cadê o levita? Eu peço ao povo que sentiu a necessidade, você que necessita, que tomou as 4 revelações, se achega aqui, cara, e fique. Mas você que sentiu a necessidade e disse no teu coração, verdadeiramente Deus me revelou hoje, falou comigo nessas 4 revelações.